Muita pergunta sobre herpes. Então vamos lá. A herpes pode manifestar em qualquer área do seu corpo, dentro do seu olho, no nariz, na boca, no couro cabeludo, como eu já peguei, na barriga, no umbigo, no pé, na mão, no dedo, sabe, no cérebro. Já vi casos também, conheço pessoas que tiveram, inclusive paralisou facialmente. Pode dar no peito, tá? Pode dar em qualquer área do seu corpo. E o motivo pelo qual aparece um herpes genital em você e aparece em uma amiga sua, em um parente seu, o motivo não é o mesmo, porque cada um tem uma situação, um trauma que viveu. Então, quando manifesta, não significa necessariamente que o motivo é o mesmo. Tem um cunho emocional, mas o motivo ele vai ser específico para cada um. Então, vamos a uma questão. Por exemplo, dizer que o herpes você pega, como algumas pessoas vieram conversar comigo, que eu peguei de não sei quem. Deixa eu te falar, nenhum vírus, nem o da gripe você pega. Você manifesta. E geralmente ele vai manifestar assim quando a sua imunidade está baixa. E por que é que sua imunidade baixou? Devido aos pensamentos que você alimenta sobre você mesmo ou sobre o outro, tá? Nenhuma doença vai manifestar no seu corpo se não tiver uma questão emocional pendente de trauma ou algo que mexe profundamente com você. E esse não é o tipo de conhecimento que você vai aprender na faculdade de medicina. Pelo amor de Deus, não é, tá? Linguagem do corpo, medicina germânica chinesa, você não aprende na faculdade. Você tem que pagar e pagar caro para poder aprender. E eu estou soltando esses conteúdos aqui justamente para educar e conscientizar vocês a se libertarem de remédio, se libertarem de abordagem que aprisiona. A cura está em nós e as doenças se manifestam de acordo com os problemas que nós decidimos alimentar diariamente. Então vou citar um exemplo prático. Herpes genital eu manifestei aos 20 anos de idade. Tá? Eu tô no meu segundo marido. Nenhum dos dois tiveram herpes. Não pegaram de mim. Não existe você pegar um vírus. Por algumas vezes, estando tanto no primeiro quanto no segundo casamento, eu manifestei. Mas porque uma emoção, um sentimento, volta e meia me visitava e eu alimentava. E hoje, 12 anos, 11 anos no primeiro casamento, manifestava com muita frequência, e há 12 anos no segundo, há mais de 6 anos, não manifesta. Por quê? Porque eu identifiquei em mim o que é que me trazia insegurança, quais eram os pensamentos que eu ficava remoendo, e resultado, nunca mais manifestou. Tá? Então não é dizer que a cura da herpes, não. Qualquer pessoa pode manifestar o vírus. Pode manifestar a lesão. Gente, todas as bactérias e vírus, é impactante o que eu vou dizer, mas é a verdade. Já estão presentes no nosso corpo. Nada foi criado no laboratório, tá? Como dizem por aí, vocês sabem do que eu estou falando. Todos os bichos que vão comer você, depois, né? Quando você partir dessa para uma melhor, eles já estão vivendo em você. Eles só vão acordar no momento certo, tá? E eu conheço pessoas que se relacionaram com outras sem saber que tinha HIV. E a pessoa deixou uma carta dizendo que tinha se relacionado com mais de 50 pessoas. E essa pessoa conviveu, namorou com essa pessoa anos. Ela passou inclusive 10 anos fazendo testes com medo de ter contraído e ela nunca manifestou o vírus. Por que será? Agora, por que será que a pessoa com a qual ele se que ela se envolveu manifestou e morreu por conta da doença? Porque era uma pessoa extremamente promíscua. Então você pode reparar que algumas doenças vêm em algumas pessoas por determinadas atmosferas. O que é que aquela pessoa vibra dentro dela? Então não é a cura para a doença, qualquer doença, é você ser grato, viver em amor e buscar sempre manifestar a presença de Deus, porque você, eu, todos nós somos uma centelha divina.
E tudo de ruim que nos acomete é uma manifestação do nosso próprio ego. Então, quando uma doença surge, quando um desequilíbrio surge, é o seu corpo entregando uma mensagem daquilo que você precisa resolver. A questão é, a mensagem para cada um é diferente. E é por isso que existe a consulta Gênesis. É por isso que existe a consulta Gênesis. Porque eu aprendi a decodificar essas mensagens que o corpo traz. E isso não é um conhecimento que vem de uma área só, são várias. E tem outras habilidades divinas que Deus me entregou, onde eu converso com uma pessoa, eu não sei nada da vida da pessoa, o Espírito Santo me fala o que é que está acontecendo. Sabe? De eu fazer perguntas e desmontar todo o quebra-cabeça da vida da pessoa. Isso não vem de mim. Tá? Não vem de mim. Foi Deus que realmente trabalha comigo dessa forma. Tá? Eu não estou querendo falar isso para me vangloriar, não. Deus me deu esse dom porque Ele sabe do meu coração. A minha intenção verdadeira qual é? É ajudar. É ajudar para você não viver aprisionado por doenças, por vírus, sabe, com imunidade baixa, manifestando câncer, tumor, mioma, nódulo, sabe? Por falta de conhecimento. Porque muita gente acha que a salvação é o remédio. Só que quando você endeusa o remédio, Deus não vai agir na sua vida. Quando você endeusa o médico, Deus não age na sua vida. A cura está em você. A doença é apenas uma mensagem do que você precisa resolver na sua vida. E é por isso que a gente vê muita gente, inclusive famosa, aquela apresentadora de TV que já teve inúmeros cânceres, né? Olhe como ela fica curada rápido. Ninguém entende Ana Maria Braga, né, gente? Do tempo que eu me entendo por gente, eu acho que ela já teve uns 5 ou 6 tipos. Mas por que é que ela fica curada rápida? Porque ela se resolve rápido. Porque ela já aprendeu, ela consegue ler o próprio corpo, a própria alma, e ela está soltando. A cada vez que você entende, que você descobre por que é que alguma coisa está manifestando em você, algum desequilíbrio na sua saúde acontece, é mais uma prisão que você vai tirar da sua vida, é mais um peso que você tira das suas costas. Como eu estava conversando mais cedo com uma moça aqui que manifestando herpes no queixo toda vez que ela menstrua. Quando eu fui, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa, ela é teimosa. Eu perguntei para ela, sabe o que ela me falou? Realmente, todo mundo que convive comigo fala isso mesmo. E quando foi mais um pouquinho a fundo, aí ela botou para fora o que estava acontecendo, coisas que feriram ela lá no passado. Que mesmo já, né, o pessoal tendo pedido perdão a ela ainda lembra disso com dor. Então, o queixo é o que, né? No caso dela. No seu pode ser outra coisa totalmente diferente. Então, voltando à questão da herpes, meus 2 maridos, o primeiro e o segundo, o ex e o atual, nunca manifestou herpes. Nunca manifestou em lugar nenhum do corpo, na boca, nariz. E você achar que a herpes que manifesta na boca é a mesma que manifesta no genital, no ouvido, não. Cada um tem um motivo diferente. Cada um tem um motivo totalmente diferente. E aí, quando você entende o seu corpo e aquilo que traz o medo, geralmente é tudo aquilo que traz o medo. A palavra de Deus fala: o amor lança fora todo medo. Quem não está no amor, está no medo. Então, qual é o medo que você alimenta? Essa é a pergunta que muita gente tem receio de responder, tá? Ou às vezes sabe a resposta, mas o orgulho, o ego, não faz você enxergar. Mas eu trabalho com essa abordagem há mais de 5 anos. Especialista no que faço há 12, com cabelo, tá? Mas para as questões da alma, linguagem do corpo, da alma e do espírito, 5 anos. Eu aplico isso na minha vida, eu não adoeço. Eu não tenho gripe, eu não tenho nada. Eu não tive Covid, eu não tenho nada. Porque eu procuro me blindar emocionalmente. Eu procuro depositar o meu dia a dia em Deus. Eu vivo um dia de cada vez.
Pode acontecer, pode. Se Deus o livre e guarde acontecer, eu vou saber o que é que está acontecendo e vou tentar me resgatar o mais rápido possível. A palavra de Deus fala que o homem perece, a humanidade perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Então, quando você conhece a verdade sobre você, antes de você ficar julgando o outro, querendo saber da vida do outro, procure saber de você. Porque quando você se conhece, você vai entender o outro e vai parar de julgar o outro. Ah, fulano me botou tal doença. Se enxerga, garota. Ninguém te botou nada. Você que é arrogante, prepotente. Você que está botando as coisas em você mesmo. Ah, porque depois que eu comecei a conviver com fulano, é que apareceu as coisas. Então pare de julgar fulano. Ame as pessoas do jeito que elas são. Ninguém é perfeito, não. Você é perfeita? Eu não sou perfeita, você é perfeito? A beleza do amor está justamente em amar o diferente, aquilo que é diferente de você. Foi para isso que Jesus Cristo veio na Terra, é isso que a palavra dele ensina. Não é você usar a doença do outro para julgar o outro. Tá? E quando eu falo disso aqui, quando eu trago inclusive para a consulta, isso eu falo para a gente não julgar. E quando eu faço a consulta, eu não posso julgar a pessoa. Eu tenho que trazer informação para ela, para que ela se entenda, para que ela se acolha e para que ela perdoe, para que ela peça perdão. É olhar para dentro, não é para fora. Então, quando seu cabelo cai, quando uma pereba aparece no seu corpo, quando você anda caindo, se acidentando, que isso não é só doença não, tá, gente? Nem uma topada você toma por acaso, você não se corta fazendo uma comida por acaso. E é por isso que na consulta Gênesis eu faço toda essa triagem. Se você já sofreu um acidente, tá? Se você já fraturou algum osso, porque tudo tem um significado. Então vocês percebem a profundidade. Luciana, por que é que você não falava sobre essas coisas antes? Por medo. Por medo. Medo de ser rejeitada por vocês, medo de vocês me acharem que eu sou louca, medo. Só que eu decidi que eu não sou, eu não nasci, Deus não me fez para viver no medo. Eu tenho que abrir a minha boca e botar para fora tudo aquilo que Deus manda eu falar. E agora, né, de um tempo para cá, de uns 6, 8 meses para cá, Deus falou, abra a boca, porque pessoas estão perecendo. Deus me falou isso há 5 anos atrás, eu fiquei calada. Tem 5 anos que eu venho falando as coisas pela metade, assim, ó, bem de forma comedida. Mas é tempo agora, o tempo chegou. Tá? Eu não vou mais me calar. Tá? E vai ser daqui para muito mais coisa, tá? E em breve, inclusive, farei um evento presencial em Feira de Santana, tá? Vou divulgar a data com antecedência. Por esses dias, eu vou fazer um evento presencial, vou retomar um projeto que Deus botou no meu coração chamado Posicionamento Real. E a gente vai debater essas coisas lá também. Debater não, vocês vão aprender a linguagem do corpo e vão aprender a se posicionar diante da vida, para que você seja liberto. Tá? E não fique aí acreditando em qualquer coisa, porque você vai ver a prática em você, você vai mudar, você vai transformar, você vai se posicionar e vai ajudar outras pessoas. Porque o meu trabalho já passou de ser de cabelo. É muito mais do que isso. Cabelo só foi o caminho que Deus usou para me trazer até aqui falar com vocês. Ele me deu autoridade durante todos esses 12 anos agora. Eu tenho que usar essa autoridade que eu tenho, essa credibilidade que ele deu para mim, para ajudar você. E para você fazer o mesmo na vida de